Eu quero começar já sabendo de vocês, né? O que é mesa posta para você? Coloca aí no chat. Eu sei que tem um delay, um pequeno delay, então eu vou esperar uns segundinhos aí. Quero ouvir de vocês. Aqui as meninas que estão na sala também, coloca aqui no chat que eu consigo acompanhar vocês. E eu quero ler, eu vou ler o que vocês estão colocando. O que é mesa posta para você? Quero ver o que vocês vão colocar. Quero ver a visão de vocês, porque cada uma de nós temos uma visão, né? E a gente aprende compartilhando. Então, o que é a mesa posta para você? É relacionamento, é conexão, é estar juntos? O que é? Eu vi aqui que a Valdiné colocou, né? Conexão, transformação. Aqui na nossa sala também eu vi que a Érica colocou, né? Momentos de compartilhamento com aqueles que amamos e queremos ao nosso lado. A Renata também colocou comunhão, cumplicidade, amor. A Vanessa colocou mesa posta para mim é uma maneira de demonstrar amor, de ter um tempo de relacionamento com aqueles que estão conosco. Nossa, que lindo, é isso mesmo. Eu vi também no YouTube, ó, conexão, resgate, família reunida, relacionamento. Gente, é isso. Mesa posta é tudo isso. E aí, quando a gente pensa em mesa posta, é o ato, né, de preparar a mesa ali com carinho, com entregando o seu melhor, o seu máximo. E aí, eu trago aqui para a gente, né, algo para a gente refletir. Que o propósito da mesa, ele vai muito além da decoração e da etiqueta. Mas, uau, Priscila, isso não é importante? Calma lá. Decoração e a etiqueta, ela é muito importante. E a gente vai ver que no decorrer dessa aula vai estar tudo ligado. Só que a mesa ela vai além. A decoração, ela atrai, ela chama a atenção, né? Ativa um dos nossos cinco sentidos, que é a visão. Então, ela chama, né? Desperta o interesse. Quando a gente chega na mesa, o nosso olhar já olha para aquela mesa assim e fala: Uau, eu quero estar ali. A etiqueta, ela é o quê? Ela nos traz o bom relacionamento, né? As boas maneiras, os bons costumes. E a mesa, aquele momento que a gente vive à mesa, ele é muito mais. Ele é a soma de tudo isso. Então, qual a importância da mesa? Por que praticar? E aí a gente começa a observar que diante de tudo que vocês colocaram aqui no começo, que ela é conexão, que a mesa é um ato de amor, é um ato de cumplicidade, a gente começa a observar que a dimensão da mesa ela é muito maior e que muitas vezes a gente não tem ideia dessa dimensão e que a prática dela, seja ali no nosso lar, no nosso dia a dia, traz benefícios que a gente também às vezes não percebe na hora, mas vai perceber ao longo do tempo. Como ali, né, criando memórias com as nossas crianças, criando conexão, ensinando sobre respeito, sobre partilha. A gente vai vendo então que a mesa ela traz sim muitos benefícios. Mas aí eu quero perguntar de novo para você, né? Quantas vezes você já ouviu algumas desculpas? Gente, eu já ouvi muitas desculpas como ai, dá muito trabalho fazer a mesa posta. Quem nunca ouviu essa frase? Gente, dá trabalho? Com certeza dá trabalho, porque a gente pode observar por essa foto, né? Olha só quantos detalhes compõem essa mesa. Dá trabalho? Dá um trabalho sim, porque eu vou usar provavelmente mais louça, eu vou usar itens decorativos, depois eu vou ter louça para lavar, mas é um trabalho prazeroso, é um trabalho que tem recompensa. Então a gente vê que vale a pena. E ainda, né, às vezes a gente ouve, ah, eu não tenho nada, eu não vou praticar minhas apostas, eu nem tenho nada, eu nem tenho louça, eu não tenho nada. Será que realmente você não tem nada? Será que você já abriu o seu armário da cozinha, o seu louceiro com um outro olhar para ver se realmente você não tem nada? Quais serão, né, os itens que você tem ali? Será que você conhece?
E aí, às vezes eu ouço também, né? Ai, é muita coisa, eu não sei nem por onde começar. E eu confesso para vocês que lá atrás eu também não sabia por onde começar. E é aí que a gente vê a importância de conhecer os itens que vão compor a mesa, de entender o que eu vou precisar para aquele momento daquela refeição, de entender que aquele item que eu tenho em casa, ele pode ser um item indispensável na hora de compor a minha mesa, de entender que às vezes eu cuidei tudo da mesa, fiz aquela mesa super bonita, mas eu esqueci dos itens que eu preciso colocar num aparador para servir a minha refeição. Então, a gente começa a observar que há uma necessidade da gente conhecer mais sobre essa área, de buscar um conhecimento, de conhecer os itens que compõem a mesa. E aí, eu vejo também que muitas meninas se empolgam quando começam a praticar a mesa posta. A gente se empolga e a gente quer cada vez mais, e vê aquela louça diferente, a gente quer. E aí, o que que acontece? A gente sai por aí comprando tudo, vê uma promoção, não pode ver uma plaquinha de promoção, gente. Eu tô rindo aqui porque é verdade, a gente ama uma plaquinha de promoção. Se for promoção de louça, então aí que a gente corre. Só que nesses impulsos, o que que acontece? Por você não conhecer os itens que você tem, por você não conhecer os itens indispensáveis, você sai na correria e no impulso compra um item que não tem nada a ver com seu estilo, que não combina com você, um item repetido que você já tem em casa, ou às vezes um item que você não vai usar, que você não precisava daquilo, que não faz o estilo da sua família, que não combina com você, e aí você vai e compra, e compra, e compra. Chega em casa cheia de sacola, a hora que você começa a abrir, vai montar a sua mesa, você vê que está faltando aquele item que era essencial, você não comprou, e você olha para o lado e vê que tem dois, três itens repetidos, e aí vem o quê? Vem a frustração. Frustração porque você agiu no impulso, e você também, o que que acontece? Você investiu, porque você gastou um dinheiro, então foi um investimento errado. Porque tem um valor, tem um preço. Então, isso gera frustração. E aí, a frustração, ela não fica só em você. Eu até trouxe essa figurinha, né, desse homem aqui do lado, porque a frustração não para só na gente, ela atinge o todo. A nossa família sente isso. E aí, a prática da mesa posta, que é para ser algo tão leve, tão prazeroso, né? Coloquei a frase aqui, ó. A prática da mesa posta precisa ser leve, ela se torna algo frustrante, ela se torna algo que perde o brilho, o encanto para você, porque você não soube administrar tudo isso. Então, aí vem a importância de você conhecer os itens indispensáveis, conhecer aquilo que falta, né, no seu acervo, vamos dizer assim, aquilo que você já tem, e aí, sabiamente, você vai e adquire somente o necessário, aquilo que está faltando. E não para por aí. A partir do momento que a gente conhece os itens que compõem a mesa, os itens que são necessários, e eu espero que vocês estejam aí anotando todas essas informações, porque isso vai te ajudar. A gente precisa, além de conhecer, entender qual é a função desse item, qual o posicionamento. E eu falo que a gente tem que sair do raso, a gente tem que buscar entender o porquê. Por que essa peça está na mesa? Qual é a função dela? O que que ela me ensina? O que ela passa para mim? Por que motivo ela está aqui? Por que ela está posicionada nesse lugar? A gente precisa ir além, vá além. Por quê? Porque quando a gente conhece a função e o posicionamento, isso me dá segurança. Porque pensa comigo, quando a gente chega à mesa, numa refeição, numa recepção, a mesa está posta, ela tem vários itens ali. Quando eu conheço esses itens, eu olho para essa mesa, eu faço essa leitura e eu sei tudo o que vai acontecer naquele momento.
Eu sei qual é o menu, né? Qual será o menu da noite, com base nos talheres que estão posicionados, nos pratos, as taças que estão ali. Então, com base nessas informações, eu tenho segurança. E aí, a partir do momento que eu tenho segurança nesse ambiente, vamos dizer assim, nesse plano aqui horizontal, eu posso ficar livre. Eu fico livre para olhar, para me conectar com todo o ambiente. Então, conhecer a função e o posicionamento é muito importante. E aí, eu trago para vocês aqui, por exemplo, nessa foto, a gente tem aqui dois pratos, né? E algo que me gerava muita curiosidade, logo que eu comecei, eu não entendia por que que o prato de sobremesa está no começo, né, da refeição, gente. A sobremesa é servida depois. Por que que o prato de sobremesa está aí? Porque eu não entendia a função, eu não entendia o posicionamento, eu não sabia para que servia. E aí, então, vai surgindo, as dúvidas vão surgindo, né? Aquele medo, às vezes, de estar ali à mesa, porque a gente não sabe utilizar. E aí, até me lembrei de uma situação aqui agora. Uma vez me contaram uma experiência, né? Eu participei de um programa de TV e aí eu dei algumas dicas básicas de estar à mesa, gente. Olha a importância do conhecimento. E aí depois eu obtive o feedback que uma pessoa assistindo esse programa, ela viu como funcionava ali algumas dicas que eu dei. E ela, por ser uma pessoa tão simples, estava decidida a não ir na formatura do filho porque ela não sabia se comportar à mesa. Olha só, gente, era a formatura do filho. Isso foi antes da gente começar com a pandemia. Ela não ia participar porque ela não sabia estar à mesa. Ela tinha vergonha. E com o pouco que eu ensinei ali naquele momento, ela foi na formatura. Olha só a dimensão disso. O pouco que ela conheceu já permitiu ela viver uma experiência única. Uma experiência que gerou uma memória. Então, a gente precisa conhecer as funções, porque a função e o posicionamento nos dá liberdade. E aí eu trouxe aqui uma foto para vocês que me traz também algo que mexia muito comigo quando eu comecei os meus estudos, que é a base de MDF. Gente, como foi difícil para mim entender a função desse item na mesa posta. Porque eu não sei para vocês, mas buscando conhecimento, eu olhava e eu via uma profissional ou profissionais dizerem que a base de MDF é um jogo americano. E aí eu ouvia outros profissionais dizerem que esse item é um suplá. E aí aquilo virava uma guerra na minha cabeça, porque eu não conseguia entender por que que aquela profissional defendia que aquilo era um americano e por que que a outra defendia que aquilo era um suplá. Então, só depois, com muita busca, com muito conhecimento, entendendo as características do que compõe cada peça, do que é de cada peça, foi que eu entendi o porquê que uma profissional fala que esse item é um jogo americano e a outra entende como suplá. E aí, então, gente, isso me deu uma liberdade muito grande, porque aí eu sei como usar, eu sei quando usar, quando não usar. E o mesmo se aplica aos tipos de mesa. Sei que muitos aqui trabalham prestando serviços. E a gente precisa conhecer os tipos de mesa. Vamos imaginar que você foi contratada para fazer um jantar, né? O seu cliente, ele quer fazer uma recepção, um aniversário, algo assim, uma celebração. E aí ele vai te passando as informações do que ele quer nesse momento, nessa refeição, ele vai te passando tudo. E você está ali anotando. E aí você vai montar a mesa para ele. E aí você chega e entrega uma mesa, como por exemplo, nessa foto aqui. E olha só, a gente vê que ela é uma mesa linda, tá bem montada, né? Então vamos imaginar então que você montou uma mesa nesse formato para o seu cliente. Porém, o que ele precisa e o que ele vai servir não é essa mesa com apenas duas taças, uma taça de água e uma taça de espumante. O que ele precisa é o que está na outra foto à esquerda, que é a taça de água, uma taça de vinho, vinho tinto ou vinho branco e um espumante. Gente, já imaginou
você montar uma mesa que não tem nada a ver com aquilo que o seu cliente vai oferecer durante aquela refeição, durante aquela recepção? Você monta uma mesa e está faltando um item que é essencial. A gente precisa conhecer o que caracteriza uma mesa formal e o que caracteriza uma mesa informal. Eu preciso conhecer o que eu posso ter numa mesa informal e que eu não vou encontrar numa mesa formal. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber essa diferença, né? Existem detalhes, existem minúcias que vão transformar o nosso trabalho. E aí, trazendo para o nosso dia a dia. Eu também vejo e eu gosto de trazer essa parte da aplicação da mesa posta no dia a dia. Porque eu ouço de muitas meninas, de muitas clientes dizerem assim, Pri, mas eu não consigo fazer a mesa toda elaborada todo dia. Eu trabalho, é corrido, eu trabalho fora, eu tenho filhos, eu não consigo praticar a mesa posta. Calma, como assim? Vamos analisar. Você não consegue praticar porque você pensa que a mesa posta é só aquela mesa toda elaborada, toda decorada, toda robusta? Eu entendo. No nosso dia a dia não dá tempo mesmo. Mas será que durante a semana você não conseguiria posicionar os itens de forma adequada, cada um no seu lugar, com carinho, já praticando a mesa posta? Eu tenho certeza que sim. Então a gente precisa identificar esses detalhes, porque às vezes, pelo fato de não ser uma mesa toda elaborada, muitas vezes a gente não dá valor, mas existe valor. Então é importante a gente conhecer. E não para por aqui. Nós precisamos saber, nós precisamos saber ter essa conexão, esse contato. E nos dias que nós temos vivido, o quão importante é saber se relacionar, né? Nós vemos que empresas contratam profissionais por pequenas diferenças, e muitas dessas diferenças é o saber se relacionar, é o saber estar à mesa, é como se portar. Então a gente precisa ter as boas maneiras. E aí a gente olha para essa foto, a gente vê que é um ambiente informal, que todo mundo está ali se conectando, se relacionando. Então, existem as boas maneiras que nos facilitam. Nessa imagem aqui, a gente vê a leveza desse momento, né? Eles estão ali, mas podem observar, existem maneiras, eles estão conversando, tem o olho no olho. E essas boas maneiras, que é o nosso bom dia, o boa noite, o obrigado, o com licença, o por favor, são boas maneiras que a gente aplica em qualquer lugar. E que se a gente não aplica, vamos dizer assim, no offline, quando a gente está no meio das pessoas, a gente provavelmente vai dar uma escorregada também. Então, a gente tem que sempre buscar viver, melhorar nesse aspecto das boas maneiras. E aí, eu trouxe aqui para vocês, né, essa frase, assim, cada sociedade tem o seu conjunto de regras. Apesar de ser diferente em cada canto do mundo, o objetivo é o mesmo, a boa convivência em sociedade. Então, nós temos as boas maneiras, esse objetivo da boa convivência, ele é comum. No mundo todo, a gente vê essa necessidade da boa convivência. Esse conjunto de regras, ele busca esse relacionamento, essa convivência. Só que existem algumas regras, algumas maneiras que vão ser diferentes dependendo da onde eu estou, e isso vai influenciar na minha aplicação. Como assim, Priscila? Me explica. Por exemplo, eu estou aqui no Paraná, aqui na minha região a gente tem costumes e uma cultura diferente de quem está no Nordeste, por exemplo, né? Seja ali no dia a dia, seja no hábito alimentar, as culturas são diferentes. Agora, vamos pegar, por exemplo, a cultura americana, comparando com a nossa brasileira. É uma outra cultura, são culturas diferentes. Vamos imaginar a cultura europeia, ela também é diferente da cultura brasileira. Então, eu te pergunto, como que a gente pode
pegar estritamente aquele conjunto de regras daquela sociedade que se desenvolveu ali com histórias, com personagens, com o dia a dia, se desenvolveu daquela forma, pegar aquela cultura estritamente e aplicá-la na nossa cultura, vamos dizer assim, de forma fria. Não tem como. A gente entra em choque, a gente entra em conflito. É preciso fazer as adequações. Então, é muito importante, e aqui eu vou chamar de estilo, é muito importante a gente conhecer os principais estilos. Conhecer, né, as maneiras à mesa. E os principais estilos eu considero que seja o estilo americano, o estilo continental, o europeu. Porque nós aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos uma linha de etiqueta, né? Que nos diz como proceder à mesa. Então, a gente pega referências para fazer as aplicações. E está correto, só que a gente precisa ter o cuidado de querer aplicar de forma fria, num ambiente que muitas vezes tem uma outra cultura, um outro costume. É importante conhecer para a gente adequar quando for necessário. E isso era uma coisa que também entrava muito em choque na minha mente quando eu comecei, porque eu queria aplicar tudo que eu via, né, numa outra cultura dentro da minha cultura. E aí só quando eu entendi que não dava, né, eu falei, opa, calma, não é assim, a gente precisa ter um pouco dessa leveza. Então, é importante conhecer, é importante entender e saber adequar. E aí, já encerrando aqui essa nossa aula, porque eu fiquei me segurando para não falar muito com vocês, porque se deixar, eu tenho assim, né, muitos assuntos para tratar com vocês. A gente poderia ficar aqui a noite toda, mas me segurando aqui um pouquinho, já me encaminhando, quero encerrar deixando essa frase para vocês. Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer junto à mesa. Então, observe aí a dimensão da mesa, né? Busque viver as suas experiências do seu dia a dia na prática. Essa é uma frase da Deb Tyrus, eu tirei do livro A Experiência da Mesa. Então, grave isso, né? Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer juntos à mesa. Bom, é isso.